Boa tarde a todos. Bom, espero que todos estejam bem, né? Seguros aí na sua casa, na escola ou na sua residência, tá? E vamos dar início ao webinar de hoje, que é sobre medição inline e Smart Factory para aplicação com Vision, tá? Com equipamentos de medição por imagem, tá? Obrigado, como sempre, aí, pela presença. Como eu já falei no começo, esse é o último webinar do ano, né? Obrigado a todos aí que assistiram, muitas pessoas, né, com frequência, né, assistiram com frequência até, tá? E queria agradecer a todos aí. Então, vamos lá. Bom, o assunto de hoje vai ser, né, como já está no título aí, medição inline, falar um pouquinho do conceito, dos equipamentos de medição, né, para fazer a medição inline, sobre o programa de detecção de falhas, né, a parte de fixação das peças, programação offline, comunicação com CLP e a questão do carregamento das peças, né, carga e descarga das peças. E na parte final sobre o Smart Factory, tá? Depois a gente pode estar conversando um pouquinho no nosso chat. Bom, essa imagem, né, que você já deve ter visto em outras apresentações também, eu acho que resume bem o que seria o tema do webinar de hoje, né? Sobre a medição inline e Smart Factory, né? A metrologia se aproximando da produção, né? Ou seja, trabalhando em conjunto com os equipamentos de medição, trabalhando em conjunto com os equipamentos de produção, tá? E tudo ligado em rede, né? Todos se conversando, recebendo informações e tendo a informação em tempo real. Então, se eu fosse tentar resumir em uma imagem, né, o que seria a medição inline em Smart Factory, eu creio que seria essa imagem aí, tá? Bom, medição inline, né, o objetivo é você ter ganho de produtividade, né? Você trazer o equipamento de medição para a produção, né? E com isso ter ganho de produção. Só que para você ter esse ganho de produtividade, você precisa de ter de várias ações, de vários fatores, né? Então, uma delas é essa integração, ou seja, integrar a máquina que está produzindo a peça com o equipamento de medição e também com o sistema de transporte, de carga e descarga de peças, tá? O recurso também da programação offline ajuda, né? Por quê? Porque a máquina de medição vai estar, teoricamente, o tempo todo rodando, né, medindo peça. Ou seja, eu não vou ter como parar o equipamento para fazer programa de peça nova, por exemplo, tá? Então, existe o recurso da programação offline, tá? Para você, em um outro computador, né, fazer o programa de medição enquanto a máquina segue medindo. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí também. O setup rápido, né? A máquina de produção está cuspindo peça, tá? E você precisa medir, tá? Então você não pode perder tempo, né? Na hora de posicionar a peça para o equipamento fazer a medição. A peça ela tem que estar sempre no mesmo lugar para o equipamento de medição CNC, né? Fazer essa medição. E a questão da conectividade, né? Eu preciso ter o dado medido, né, disponível na rede, tá? Para qualquer pessoa ter acesso, né? E em tempo real, tá? Então, para a medição inline ter sucesso, você precisa ter esses fatores atuando em conjunto, você precisa ter todos esses fatores, né? Para você, no final, ter esse ganho de produtividade e a medição inline acontecer, tá? Esse próximo slide, né, mais ou menos o que eu já comentei no slide passado, né, então falar sobre esse ganho de produtividade, né, para você alcançar esse ganho de produtividade, eu preciso ter também esse aumento, né, desses três fatores, que é aumento da velocidade, aumento de eficiência e aumento de economia, tá? Não adianta nada eu gastar milhões de dólares num sistema, né, investir um dinheiro muito alto
para ter redução de tempo de produção, por exemplo, ou de medição, tá? Então, eu preciso trabalhar esses 3 fatores em conjunto para que você tenha ganho de produtividade. Então, você reduzir o tempo de produção com mínimo de investimento possível, tá? O dono da empresa, né, ele vai buscar isso aí. Então, eu também preciso, né, tentar buscar alguma coisa no mercado ou em termos de equipamentos de fabricação, equipamentos de medição, para ter o melhor custo-benefício para você ter esse ganho de produtividade. Vou falar um pouquinho dos equipamentos de medição, né? Então, como você sabe, eu sou especialista nessa parte de equipamentos de medição por imagem, né? Então, hoje, esse webinar vai ser voltado mais para essa linha, né? Só que, para essa parte de medição por imagem, eu tenho a opção também de trabalhar com uma câmera, né, na máquina tridimensional, tá? Inclusive, nós temos uma universidade aqui no Nordeste do Brasil, né, onde temos uma máquina tridimensional CNC com um sistema de câmera, né? Então, eu posso fazer programa de medição e fazer toda essa parte de controle dimensional da peça através dessa câmera, né, que se chama QVP. E o software, né, que é utilizado chama Vision Pack. É um software parecido com o QVPack, né, que funciona nas nossas máquinas Quick Vision, tá? Então, uma opção de controle dimensional por imagem na tridimensional seria utilizando essas câmeras QVP. E também a linha Quick Vision, né, que seria a nossa linha de máquina tridimensional CNC, né, medição por imagem, tá? Aqui tem 3 modelos, né, de Quick Vision, mas, na verdade, eu tenho muito mais modelos da série QV, da série Quick Vision. Vai depender muito da exatidão que você procura e dos recursos, né? Eu vou apresentar alguns recursos, na verdade, já até apresentei em alguns webinars passados, né? Se vocês tiverem curiosidade também, vocês podem estar acessando esses webinars passados, mas hoje eu vou apresentar algumas linhas, né? Que talvez vocês até já tenham visto aí. No caso da máquina tridimensional, tridimensional ótica, diferentemente das de toque, né, convencionais, eu preciso trabalhar com alguns recursos para que a minha medição, né, seja a esperada ou a confiável, tá? Então, eu preciso trabalhar bastante com a iluminação. Então, um dos requisitos mais importantes para você fazer uma medição por imagem é a questão da iluminação, tá? Se você não conseguir enxergar bem a peça, o equipamento não vai conseguir medir da forma correta também. Por isso, eu preciso levar muito em consideração a iluminação na hora de fazer a medição, né? Então, na hora de eu fazer o programa de medição, eu tenho que estar sempre trabalhando com a iluminação correta. Nos modelos, né, da Mitutoyo, dessa série Quick Vision, nós temos 3 tipos de iluminação. Aquela iluminação de contorno, né, que é aquela iluminação que vem por baixo da mesa, tá, para medir o perfil da peça. A iluminação anelar, né, que é aquela que fica ao redor da lente objetiva, aquela iluminação oblíqua que você consegue até dividir por quadrantes, né, para você conseguir pegar mais detalhes de cantos, né, cantos vivos da peça, tá? E a iluminação coaxial, né, que é aquela iluminação que vem paralela por dentro da lente objetiva, né? Então, normalmente a gente usa esses coaxiais, né, quando você tem um furo, né, com um diâmetro muito pequeno e você precisa iluminar lá embaixo, por exemplo. Então, é uma luz que vem paralela, né, vem por dentro da lente objetiva e consegue iluminar o fundo da peça, por exemplo. Então, eu preciso trabalhar, né, às vezes, normalmente, ou eu trabalho com contorno ou coaxial mais anelar, né? Aí eu consigo medir ou o perfil ou a parte superficial da peça, tá? Então, eu preciso iluminar bem a peça para conseguir fazer a medição da forma correta. Outro item, outra característica, né, das máquinas de medição por imagem
é que ele consegue fazer a ampliação da peça, né, ou da característica onde eu quero medir a peça, né, para você poder enxergar melhor, né, e com isso também fazer a medição, tá? Então, essa série Quick Vision, né, eu tenho dois tipos, né, de sistema de ampliação. Uma seria a série QV Active, né, que é a nossa série de entrada, ela tem um sistema de zoom, ela tem lente objetiva intercambiável, né, que eu posso trocar, e na parte interna é sistema de zoom com 7 níveis de ampliação. E a série QV Apex, né, que seria uma acima da QV Active, né, ou seja, da Apex para cima, tá, seria sistema de Power Turret, né, ele tem 3 lentes fixas dentro do Power Turret, né, onde eu consigo fazer o aumento ou a diminuição da ampliação da lente. E também com lente objetiva intercambiável, tá? Uma das características da nossa série Quick Vision, tá, é que eu posso trabalhar com várias lentes objetivas ao mesmo tempo, tá? Então, é só deixar calibrar todas as lentes objetivas que eu tenho, tá? Aí, quando eu preciso ampliar menos ou ampliar mais, tá, eu simplesmente tiro uma, boto outra e seleciono no programa qual é a lente objetiva que está sendo utilizada. Feito isso, tá, a máquina já está pronta para fazer a medição, tá? Porque eu já fiz a calibração das lentes anteriormente, tá? E outra característica, né, das máquinas óticas são a questão da detecção da aresta ou da borda de forma automática, tá? Então, o software, ele consegue fazer a detecção dessa borda, desse limiar da peça, né? E com isso, diferentemente de um projetor de perfil, onde o operador vai ter que fazer a detecção das arestas, né? Eu consigo uma repetibilidade muito melhor com esse sistema da máquina ótica. E a questão do autofoco, né? A série Quick Vision também, ela tem, diferentemente de alguns modelos de outras marcas, né? Ele faz não só o foco da superfície, né? Um foco simples da superfície, eu consigo fazer foco com multipontos, tá? E uma característica muito importante que eu consigo fazer também o foco só da borda, tá? Por exemplo, a questão do diâmetro do batoque, né? O batoque é aquela parte da tampa, né, de plástico, onde faz a vedação, tá? É uma característica muito importante para os fabricantes de tampas plásticas, né? E ele, na verdade, ele não é uma superfície, ele é uma borda. Então, a Quick Vision, ela tem essa característica de fazer o autofoco na borda, não só na superfície, mas na borda da peça também, tá? E na série Quick Vision, né, como eu falei, ele tem o Active, tem o Apex, tem a Hyper, tem a Axie, eu tenho a Stream, eu tenho uma infinidade de modelos, né, e cada uma com uma característica, tá? Normalmente a gente está acostumado, né, com essa parte aqui do sistema de visão, né, ou seja, um equipamento para fazer medição por imagem, tá? Só que além disso, né, eu tenho sistemas de apalpadores, né, então com sensor de apalpamento de toque, essas pontas que são utilizadas nas tridimensionais normais, né, com ponta de diâmetro de até 0,3 milímetros, e também com pontas, né, que chegam a ter menos de 1/10 de milímetro, né, que são esses de varredura de microformas, né, da série UMAP, né. E também tem os outros, né, outras lentes, né, além de medição convencional por imagem, de topografia por interferometria, né, e também topografia por foco, né. Então, eu tenho vários tipos de sensores, né, que podem ser utilizados para ajudar na medição da peça por imagem, tá? Inclusive, tem até esse que faz varredura, né, com sistemas de autofoco a laser, né? Ele é muito útil para peças que eu tenho pequenas diferenças de alturas, né? Não muito bruscas, né? Porque eu não preciso, ele vai acompanhando o formato desse desnível, né? Então ele não precisa ficar focando toda hora a cada mudança de altura, né? Então ele é muito útil e se torna a medição muito mais rápida, né? Utilizando esse recurso.
Bom, normalmente nas minhas apresentações eu só fico falando e mostrando imagem, mas hoje eu vou inovar um pouquinho e mostrar alguns vídeos, tá, para vocês, tá? Esse primeiro vídeo aqui é da série Quick Video Active, tá? Inclusive, se vocês um dia quiserem assistir, é só acessar pelo YouTube ou pelo site da Mitutoyo, né? Vocês vão achar esse vídeo aqui, tá? Então, vou dar um start aqui e acompanhem o vídeo aí. Ok? O vídeo foi um resumo também do que eu falei, né? Vocês viram a parte
do sistema de ampliação de imagem, sistema de iluminação, né, detecção das bordas, tem a parte da medição da imagem mais ao palpador, né, das lentes objetivas, né, é um vídeo bem interessante que foi feito pela nossa matriz, né, e ilustra bem os pontos de apelos da máquina. Teve uma imagem também onde ele colocou várias peças, né, ou seja, num sistema de, né, por exemplo, o pessoal que faz tampa, né, o pessoal tampa plástica, né, eles usam, a cada molde que eles fabricam as peças, né, de repente tem lá, sei lá, 24 cavidades, então ele conseguiria colocar 24 tampas, né, sobre a mesa e fazer a medição de uma vez só, ou seja, com isso você ganha velocidade, né, então eu posso ter um berço, né, para cada tipo de tampa, tamanhos diferentes, cor diferente também, inclusive, né? Por exemplo, se eu tiver uma tampa com o mesmo formato, só que com cor diferente, tá? Eu vou ter que mudar o meu sistema de iluminação do meu programa de medição, tá? Eu não vou poder utilizar o mesmo programa por uma peça de cor preta e uma de cor branca, por exemplo, porque a questão da iluminação muda totalmente por questão de cor, tá? Então, como é que eu poderia fazer num sistema de medição inline, né? Fazer com que que o equipamento faça a medição dessas diferentes peças que eu posso ter na linha de produção, tá? Então, isso aí eu vou apresentar mais para frente, né? Como é que que tipo de sistema eu posso usar para não precisar que o operador vá lá, chame o programa de medição e faça a medição, tá? Então, uma forma que flua, né, sem a necessidade de um operador, né? Então, vou explicar um pouquinho mais para frente essa questão também, tá? Então, continuando aqui a apresentação, né? Então, no vídeo também teve essa parte de medição por imagem mais apalpador, tá? Esse apalpador que tem aqui na foto, ele é da série para microfuros, né? Então, essa ponta aqui, tá? Eu tenho ponta, se eu não me engano, de 15 microns de diâmetro, mais ou menos, tá? Então, de tão pequeno que você não enxerga, você precisa de uma câmera para poder enxergar a ponta, né, para ver onde que ela está em relação à peça, porque senão você acaba tendo risco de colisão, tá? Outra característica que eu falei, né, das máquinas óticas, né, são esses sistemas, né, fora a medição por imagem, tem essa parte do foco a laser, né? Então, para peças que eu tenho alguns degraus não muito brutos, né, ele consegue fazer, através do sistema de laser, né, ele consegue posicionar o equipamento na altura certa para poder fazer a medição, tá? Então, eu consigo fazer uma varredura, né, da superfície da peça e, com isso, até gerar essa topografia também da peça, tá? Então, é um equipamento que possui esse recurso, né, de foco a laser. Outro equipamento, né, que eu já comentei anteriormente nas minhas apresentações, é essa questão da topografia por sensor de foco, né? Então, eu tenho uma peça, né, por exemplo, aqui é um parafuso que é utilizado pelo pessoal dos implantes, né? Então, eles são parafusos de alta exatidão, né? Que eu consigo fazer topografia, né, da superfície. Então, eu vou tirando... É como se eu estivesse tirando várias fotos, né, em várias alturas diferentes, e com isso eu consigo criar uma imagem de topografia e depois fazer uma análise do perfil, né, que é o que interessa depois, tá? Um outro recurso da máquina ótica, né, seriam essa topografia por interferometria, tá? O slide anterior eu falei de PFF, né, o Point for Focus, né? Só que no caso da interferometria seria para uma necessidade de uma exatidão muito mais alta, tá? Tanto que os equipamentos que utilizam esse sistema de interferometria por luz branca são equipamentos de vision, né, de alta exatidão, tá? Então, aliado à alta exatidão do equipamento, com essa questão do sensor de interferometria, eu consigo fazer
uma medição 3D, né, em alta exatidão, tá? E depois feito a topografia, né, eu posso utilizar o mesmo software que eu utilizei no PFF, né, e fazer a análise dimensional ou até mesmo a comparação também. Tá? E a parte do comparação de perfil, né, eu consigo fazer uma comparação em 2D, tá? Nós temos esse software que chama Form 3 Pack AP, que é um software opcional, né? Então eu uso a máquina ótica para fazer o escaneamento, né, do perfil 2D da peça, tá? Aí eu simplesmente chamo o modelo matemático dessa peça e faço a comparação com o que eu medi, tá? Então, de uma forma rápida, eu consigo visualizar que esse trecho está em vermelho, então ele está fora da tolerância. Está em verde, está dentro da tolerância, tá? Então, eu consigo visualmente verificar se a característica está dentro ou fora da tolerância, assim como os valores também. No caso do slide anterior, foi uma comparação, e utilizando o mesmo software, tá? Eu consigo também fazer a parte do dimensional, né? Ou seja, medição de ângulo, distâncias, raios, né? Eu consigo fazer esse tipo de análise dimensional também. E a novidade, né? Que é um programa que está lançando, né? Que é esse programa de detecção de falha, que chama o programa DDPAC, tá? Então, por exemplo, numa medição, no processo de medição inline, tá? Normalmente, essas empresas que precisam verificar se tem algum risco na peça, trincas, batidas, normalmente utiliza um operador, né, com um microscópio, alguma coisa, para ficar procurando sobre a peça, né, se tem algum defeito, né? No caso da máquina de medição por imagem, Quick Vision, utilizando o programa DDPAC, eu consigo fazer isso de forma automática. Eu consigo fazer um programa de medição que também ele vai procurar alguma falha na sua peça. Tá? Então, peças de superfícies planas, né, que eu faço uma varredura na peça, esse programa DDPAC ele consegue fazer a detecção, né? Então, de batida, trinca, sujeira, alguma substância estranha, né, tipo corrosão, alguma coisa assim na peça, riscos, né, inclusive superfícies translúcidas, como vidro também, se tiver um risco eu consigo detectar, e rebarbas, né. Então, no processo de medição inline, tá, esse programa, eu tendo esse programa DDPAC, eu consigo fazer essa detecção de falhas de forma automática. Tá? Aqui alguns exemplos, né? Algumas batidas, inclusive, como eu falei, em superfície de vidro também, né? Eu consigo, o programa consegue, né, fazer a detecção. E quando ele detecta alguma falha, ele vai tirando essas imagens, né, e vai deixando em vermelho, tá? E também, num processo de medição inline, né, é muito importante o sistema de fixação, né? Mitoid trabalha com sistema modular de fixação, então, para cada tipo de peça, eu consigo montar um dispositivo, tá? E como ele é modular, então, diferentemente dos sistemas fixos, né? Então, se uma peça sair fora de linha, eu posso aproveitar esse sistema modular e montar para uma peça nova, por exemplo, tá? Então, para a medição inline, eu preciso de algum sistema, né, de cantoneira ou de fixação modular para que a peça, né, esteja sempre no mesmo lugar, para quando a máquina for buscar a peça, ela achar lá e conseguir fazer as medições. E a programação offline, né, que eu falei no começo da apresentação, a linha Quick Vision possui esse programa que chama QV3DCAD, tá? Então, eu não preciso ocupar a máquina, ou seja, parar a máquina de medição para fazer um programa de medição. Simplesmente, eu abro o programa QV3DPAC em um outro computador que não seja da máquina, tá? Chamo o modelo CAD 3D da peça, né? E começa a criar o programa de medição em cima desse modelo CAD. Igualmente, né, o pessoal que já está acostumado a fazer isso numa máquina tridimensional de toque
você sabe que tem a questão dos deslocamentos, né? Para evitar colisão. Aqui é a mesma coisa. No QV3ECAD eu consigo fazer isso também, né? E depois fazer a simulação para ver se não vou ter nenhum tipo de colisão ou não, tá? Então, é uma ferramenta importante também para o caso da medição inline. E a comunicação, né, com o CLP. Então, eu preciso, né, fazer o equipamento de medição comunicar com a máquina que está produzindo a peça, ou se eu tiver um sistema de braço robótico, né, de carga e descarga de peças, né, eu preciso fazer a comunicação e é utilizado o CLP. No caso da máquina tridimensional ótica, Quick Vision, nós temos um programa chamado QVEIO, né, que é esse aqui, ó, não sei se dá para vocês enxergar, é QVEIO, né? Então, ele faz o meio de campo aí com CLP, tá? Então, o que eu consigo enviar ou receber de informações, né? Então, eu tenho como informar, dar um comando, né, para o equipamento, para ele ir para a posição absoluta da máquina, né? Ou seja, no cantinho lá, para o robô poder vir alimentar a peça e retirar a peça, tá? Ou em qualquer coordenada XYZ que eu quero que a máquina esteja, né, para você fazer essa carga-descarga de peça, tá? Eu tenho também como enviar um comando para a execução do programa de medição, né? Então, carregou a peça sobre a mesa, né? O braço robótico sai, né? Manda o comando falando, olha, você já pode executar o programa de medição, tá? Depois que foi feita a medição da peça, né? Eu tenho como informar ao braço, né? Ao robô, se essa peça tá boa ou está ruim, tá? Estando boa, o robô ele posiciona, né, na caixa correta dele. Se estiver fora, ele bota na parte de descarte, por exemplo, né? Então, eu consigo também enviar esse tipo de informação, né, de julgamento. Posso também desligar a máquina, né, através de algum comando do CLP, tá? E também o equipamento tem como enviar se tiver algum status de erro, tá? Por exemplo, em uma medição da peça, ele não detectou, a peça estava, sei lá, com a borda muito deslocada ou com, sei lá, alguma parte da peça faltando, né? Então, o equipamento de medição, ele tem como enviar essa informação também, tá? E a questão da parte do status de execução, né? Do programa QVPAC também, tá? Então, eu consigo, utilizando esse programa que veio, né, fazer todo esse meio de campo de comunicação com o CLP, tá? E a carga e descarga de peças, né? Então, eu posso ter um sistema totalmente automatizado, né, utilizando um robô para fazer essa carga e descarga de peças, ou alimentação manual, né, também, tá? Eu vou rodar deixa eu ver, acho que o próximo já é um vídeo também. Ah, não, tem mais um slide aqui que eu estou esquecendo aqui, tá? Numa medição inline, é importante também, né, você ter equipamentos não muito grandes, que não ocupem muitos espaços, né? Então, já tem uma produção, de repente, né, ele já está bem otimizado o espaço, tá? E a máquina de medição também não pode ser muito grande, ou também não pode ocupar muito espaço. Essa série QV Quick Vision Active, em relação ao modelo anterior, né, do equipamento, ela teve uma redução de tamanho, tá? No caso, eu tenho dois modelos, que é a 202 e a 404, né? A 202, ele tem de capacidade útil de medição, tá? 250 milímetros em X, 200 milímetros em Y e 150 milímetros em Z, tá? Ele, em relação ao modelo anterior, né, essa que está em comercialização atualmente, ele teve uma redução de 12% do tamanho dele, tá? E a 404, que tem 400 por 200, ele teve uma redução maior até, ele teve uma redução de até de 30% em relação ao modelo anterior, tá? Então, são máquinas bem compactas que ocupam pouco espaço, tá? Então, agora, o próximo vai ser, eu vou rodar um vídeo de novo, né? Esse vídeo assim,
Na verdade, né, esse webinar, quando a gente se propôs a fazer, né, eu ia fazer, apresentar lá no showroom, com a máquina rodando do lado, né, o robô alimentando a peça, a máquina medindo e apresentando as características. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, essa máquina foi vendida recentemente agora e nós tivemos que travar ela para poder entregar para o cliente. Então, ficamos sem a máquina para poder apresentar. Sorte que nós tínhamos feito um vídeo, né? Então, eu vou apresentar esse vídeo. Esse vídeo não está tão profissional quanto o do Japão, mas acho que dá para vocês visualizarem um pouquinho. Só um minutinho, que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá, então, essa máquina que nós tínhamos no showroom, tá? Ela está fazendo a medição de uma peça, só que o robô ele vai alimentar com peças diferentes, tá? Não vai ser sempre a mesma peça. Então eu posso ter várias máquinas produzindo peça, tá? E apenas um equipamento de medição. E eu não preciso de um operador para selecionar qual é a peça que vai ser medida atualmente, tá? Inclusive, vai mostrar um pouquinho da máquina tridimensional, né? Então, o braço ele está trabalhando com dois equipamentos ao mesmo tempo, tá? Então, eu consigo também otimizar um braço de robótico para alimentar vários equipamentos também, tá? Então, na mesa vocês podem verificar que vão ter 4 peças diferentes, tá? E como é que o software, né? Como é que o software QBPAC ele vai entender qual é a peça que está sendo? Ó, essa imagem aqui, ó, dá para você ver que ele mediu um topo circular, né? Na verdade, é um dispositivo, um pino que tem lá, né? No dispositivo, e para cada peça ele tem uma altura diferente, tá? Então, pela altura, o software, o equipamento, né, consegue. São esses pinos aí, né, lateral aí, que vocês estão vendo aí. Então, ele, no caso da máquina de toque, né, ele toca o topo desse pino para saber qual que é a altura, e no caso da máquina ótica, pelo foco, né, ele consegue ver qual que é a altura. Então, pela altura do pino, ele sabe qual que é a peça, e ele vai lá, chama esse programa de medição e executa a medição, tá? Então, eu tenho uma forma, né, realmente de automatizar todo o sistema de medição e não ter nenhuma dependência de operador para chamar o programa de medição, para tirar, colocar a peça, para segregar a peça. É possível fazer isso totalmente de forma automática. Acho que no começo do ano a gente já vai estar com uma máquina nova, né? Inclusive eu estou vendo uma máquina maior para colocar aí no showroom, né? E creio que lá para final de janeiro já deva estar rodando. E se vocês quiserem um dia conhecer o nosso showroom, conhecer essa ilha aí, né, de medição inline, edição inline, né, vamos dizer assim, a gente só não tem a máquina produzindo peça, tá? Mas a gente pode estar apresentando para vocês também, tá? Então, na máquina tridimensional por toque é a mesma coisa, tá? Então, ele faz o reconhecimento do tipo de peça que está, chama o programa correto, olha lá, ele vai tocar no pino, né? Aí, pela altura, ele consegue saber qual é a peça que tem que ser medida, tá? Aí, automaticamente, ele já busca o programa de medição específico para essa e sai medindo.
Pronto. Acho que vocês estão enxergando a tela novamente aí, né? Bom, então seria isso, né? Medição inline, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do Smart Factory, né? Eu não vou falar muito porque esse tema já foi bastante comentado, né? Nos webinários aqui, tá? Então, não vou ficar falando também desde a indústria 1.0 até 4.0, porque você já deve estar cansado de escutar, né? Mas o que interessa é o de hoje, né? No caso, é que a Mitsui, em vez de chamar a indústria 4.0, a gente chama de Smart Factory, né? Seria a fábrica inteligente, né? Então, o que seria, né? Seria a conectividade, seria a informação em tempo real, né? Você poder ter acesso a essa informação em qualquer lugar que você esteja, de forma rápida, né? Isso seria para a gente o Smart Factory. Uma das coisas, né? Seria isso aí. Tá? Bom, virtualização, hoje as empresas, né? Elas estão tentando digitalizar, né? Todos os dados da produção, tá? Você ter isso em formato eletrônico, né? Não mais em papel, tá? Para que você possa acessar essas informações, né? De qualquer lugar, mas também para você fazer simulações, né? Do seu processo fabril, tá? Então, depois tem a ferramenta do Mesolink, que eu vou falar um pouquinho também para vocês, que faz toda essa parte de digitalização e de simulação também, tá? Conectividade, né? Então, é um dos temas, né, do Smart Factory, né? Então, você poder se conectar com vários equipamentos, instrumentos de medição, né? Hoje, os nossos instrumentos de medição digitais, né, com saída digital, né, eu consigo mandar o dado de medição direto para o servidor da empresa, para que o dado fique seguro lá, com rastreabilidade, né? Então, e os nossos equipamentos de medição também, né? A mesma coisa, tá? Eu faço a medição e automaticamente ele já está salvo no servidor da empresa, tá? Então, a questão da conectividade, tá? E também, hoje, é muito importante essa segurança dos dados, né? Por que o Mesolink ele não salva os dados de medição no computador local, né? Onde está sendo medido, por exemplo? Um dos fatores é essa questão da segurança dos dados, né? Então, o lugar mais importante para você manter um dado de medição, né, que você pode utilizar lá para frente, né, é o servidor da empresa. Então, a Mitutoyo, o sistema Mesolink, né, ele guarda essas informações pela rede, né, no servidor da empresa, para que você tenha essas informações, tá? Então, hoje, né, acho que é um dos fatores mais importantes essa questão da segurança, né? Segurança dos dados. E a parte do gerenciamento, né? Agora eu vou falar de gerenciamento, monitoramento dos dados e também dos equipamentos de medição. Hoje eu tenho recurso para fazer o monitoramento da máquina de medição também, tá? Que chama Status Monitor, tá? E a parte do gerenciamento e monitoramento dos dados, que é o Mesolink, tá? Então, vou falar um pouquinho rapidamente, né, sobre esses dois itens. Né? No caso, vou começar pelo monitoramento do equipamento de medição, né? Então, no caso da máquina ótica, né, que é o tema de hoje, o nome do programa de medição chama QVPAC, tá? E ele tem várias versões, tá? E a partir dessa versão 13.3, que é a versão que está sendo comercializada agora, né? Ele tem essa ferramenta Status Monitor, tá? Com essa ferramenta, eu consigo ter várias informações, né, do equipamento em tempo real e de qualquer lugar de onde eu estiver. Tá? Algumas informações que ele pode fornecer são essas aqui, né? São essas visualizações do status da máquina, tá? Então, por exemplo, se a máquina estiver aguardando uma peça, por exemplo, né, ele vai estar mostrando essa barrinha amarela. Né? Se ele estiver em processo de medição, em operação, ele aparece com essa barrinha verde. Né? Se eu tiver com algum problema de colisão, alguma coisa
ele aparece em vermelho, né? Se ele estiver em processo de setup offline, em azul escuro, ou se estiver parado por manutenção, né? Se a máquina estiver quebrada, ele aparece com esse azul mais claro. Então, através desse gráfico de pizza, né, você consegue, por exemplo, você pode fazer um relatório de um dia, de um mês, de um ano, né, e com isso visualizar o que aconteceu com a minha máquina durante o ano todo, por exemplo. Quanto tempo ela funcionou, quanto tempo ela foi utilizada para medição, quanto tempo ela ficou parada aguardando a peça ou em manutenção, né? Por exemplo, se eu tiver muito, né, tempo em amarelo, significa que a máquina está sendo subutilizada, né? Que eu poderia estar utilizando, aproveitando melhor ela. Ou se ela estiver quase que totalmente em verde, tá? Será que está dando conta de medir todas as peças? Né? Será que não é o caso já de pensar, de planejar numa máquina nova, né? Então, através dos status monitor, eu consigo ter esse tipo de informação, tá? Então, aqui é um resumo do que, né, o status monitor faz, né? Então, tempo de ciclo, tempo ocioso, né? Ele faz a parte do monitoramento e com essas informações eu consigo tomar algumas ações, né? Então, é uma ferramenta muito importante hoje, né, que está disponível, né, nos nossos equipamentos para você ter esse controle da sua máquina tridimensional, tá? Como eu falei, em tempo real, tá? E a partir de qualquer lugar você consegue acessar essa informação, tá? E o Mesolink, né, que é um software que eu sempre comento, que o Osmar também, que apresenta aqui, sempre comenta, porque ele é o gestor, né, desse software de gerenciamento de dados, né. Eu sempre comento porque eu considero ele muito útil também para a linha de vision, né. No caso, quando faz a medição das peças, né, eu ter essas informações, eu poder utilizar essas informações, né, dos resultados de medição, tá? Então, o Mesolink, ele tem 5 módulos, né, que seriam esses Real Time, Process Analyzer, Process Manager, Gauge RR e Gauge Management, né? Para o chão de fábrica seria o Real Time, né, para você fazer a coleta, né, dos dados de medição, o Process Analyzer para você fazer uma análise mais profunda, né? Isso aqui seria mais para o pessoal lá da qualidade, de fazer uma análise, por exemplo, eu quero fazer uma análise do lote tal, do dia tal, das 8 da manhã até 5 da tarde, por exemplo, tá? Então, eu consigo fazer uma análise mais específica. O Process Manager seria aquele módulo, né, para você deixar na sala do diretor ou do gerente da qualidade, da produção, para ele poder acompanhar vários real-time rodando, né, isso numa tela só. Gauge RR, né, como o nome diz, tá, você pode fazer um estudo de Gauge RR utilizando esse módulo, e o Gauge Management também, que é uma ferramenta que o pessoal acho que conhece pouco, né, que é aquele, faz a vez daquela planilha Excel que muita gente utiliza para controlar os padrões e instrumentos, né. Então, por exemplo, se eu usar o Gauge Management e o Real Time, tá, esses dois módulos ao mesmo tempo, tá, no Gauge Management eu cadastro todos os instrumentos, os equipamentos de medição com a data de calibração e o tempo de validade da calibração, né? E, por exemplo, algum operador tenta utilizar um instrumento que está vencido, por exemplo, tá? Quando ele for tentar usar no real time, ele vai dar uma mensagem de erro e não vai deixar ele utilizar o instrumento, informando que aquele instrumento está com a calibração vencida, tá? Então, eles trabalham, todos esses módulos, né, trabalham em sintonia, né, e podendo utilizar a função de cada um deles, tá? E também a parte de controle estatístico, né? É um software também que faz toda a parte de análise estatística, estudo de capabilidade, né? Você pode selecionar todos os gráficos que te interessam, né? Então, ele vai aparecendo em tempo real as informações da medição, tá? E por que isso é importante na medição inline, né? Porque eu consigo verificar, né, em tempo real, como é que ele está em termos de tolerância, né? Se ele está fora, está dentro, se está próximo
da tolerância, se ele está com alguma tendência, né? Então, o Mesolink, ele faz com que você se antecipe ao problema, né? Tá? Então, essa aplicação do CEP, né? Eu posso fazer isso também no sistema de medição inline, tá? E ver essas anomalias, né? Eliminar essas causas especiais, uma tendência, alguma coisa assim, né? Para que nunca chegue a fazer peça com defeito, tá? Então, eu posso me antecipar, tomar alguma ação, tá? Para corrigir o problema e ter o processo estável, tá? E a questão que eu falei também, do real time, né? Seria esses módulos aqui embaixo, no chão de fábrica, né? Então, tanto em instrumentação quanto equipamento de medição, né? Cada operador com uma tela do Mesolink, né? Então, ele vai medindo e vai verificando como é que está o processo, tá? Depois, por exemplo, uma pessoa da qualidade consegue fazer análise do processo através do Process Analyzer, e o pessoal da gerência vai monitorando, vai tendo essas informações em tempo real, né? Aí eu vou rodar aqui o último vídeo, né, sobre o Mesolink, tá? Deixa eu só botar o vídeo aqui. Não seria incrível se você pudesse ver o futuro? Em uma fábrica, se você não percebe pequenos problemas, eles podem se tornar grandes problemas. Entretanto, se você enxergar cada pequena eventualidade, pode evitar a ocorrência de grandes problemas. E foi por isso que a Mito Toyo desenvolveu o Mesolink. O Mesolink coleta dados de medição da fábrica a todo momento, encontrando cada variação do processo em tempo real, e coloca em um gráfico para que você analise. A análise dos dados e variações em tempo real auxilia na redução dos tempos e custos de produção. Veja o futuro com o Mesolink. Bom, pessoal, é isso aí. Então, a Mito Toyo, né, ela consegue oferecer uma solução para vocês, né, desde o equipamento de medição, a integração com o sistema de produção, né, braço robótico, integração com o equipamento que está produzindo, de equipamento de produção, tá? Essa parte de você ter a informação dos resultados de medição em tempo real, em qualquer lugar de onde você estiver. Então, a Mito Toyo consegue oferecer essa solução completa para vocês, né? Para que vocês possam implantar nas suas empresas ou nas universidades, né? Como foi feito agora, está sendo feito lá no Senai São Caetano. Então, se vocês tiverem, né, alguma necessidade, precisarem de alguma solução, né? Eu deixo o convite aqui, né? Esse é uma foto do nosso showroom, tá? Tem o meu contato aí, se quiserem vir conhecer os nossos equipamentos. Nós temos uma célula de Smart Factory, né? Funcionando com os equipamentos, né? Com o Mesolink instalado. Essa questão de você poder enxergar a informação todos os real-time instalados nos equipamentos, nos instrumentos, no Process Manager, né, que é aquela televisãozinha lá do fundo, lá, né, simulando o Process Manager, tá? Então, por favor, né, entre em contato com a gente, tá? O convite é para todos, tá? E gostaria muito de estar mostrando no showroom mesmo os equipamentos em funcionamento, tá? E por último, né, desejar a todos aí um Feliz Natal, né? Muita paz, muita saúde, e que ano que vem, né, tenhamos menos problemas, né? A vacina acho que está chegando, né? Então eu creio que vai ser um ano de recuperação, né? Espero que seja um ano de recuperação e que todos se mantenham seguros aí, tá? Muito obrigado aí por esse ano estar acompanhando a gente, né, em todas essas apresentações de webinars, tá? E
fica o meu voto aí de Feliz Natal para todos aí, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, um ótimo Natal, um ótimo ano novo para todos, né? Se a gente não se falar mais, tá? E muita fé que ano que vem vai ser melhor para todos aí, tá? Obrigado.